Ei, gente, tá joia? Meu nome é Leandro Rodrigues, do canal Leomática Matemática, e hoje eu vou gravar com vocês a terceira semana do PET, que aconteceu no dia 3 de junho, plano de estudo tutorado, voltado para o primeiro ano do ensino médio, tá bom? Essa questão número 1, o que ela pede? Para você transformar o tamanho do coronavírus, né? Por exemplo, que ele tem vários tamanhos, ele varia, por exemplo, de 100 nanômetro a 500 nanômetro. Parece que é grande isso aqui, mas você vai ver que é um número muito pequeno. E ele quer que transforme isso aqui em notação científica. Ou seja, colocar na potência de 10, mas usando essa regra aqui, ó. M vezes 10 elevado a n. Sendo que o m tem que ficar entre 1 e 10, né? E o expoente do 10 vai ser um número inteiro, que é um número positivo ou negativo sem vírgula, tá bom? Então eu coloquei aqui 400 nanômetros, né? Aí eu fiz uma observação aqui, ó. 1 nanômetro é 10 elevado a menos 9 metros. Ou seja, é esse tamanho aqui de metro, ó. Tá vendo que é muito pequeno? Que 1 metro estaria aqui. 0,1 metro estaria aqui. 1 centésimo do metro aqui, 1 milésimo do metro aqui. Então isso aqui, na verdade, é 1 bilionésimo do metro. Então toda vez que você tiver a palavra nm, que é nanômetro, basta você pegar, por exemplo, aqui o 400 e multiplicar ele por 10 elevado a menos 9. Aqui já está a resposta praticamente em metro. Só que como ele quer a resposta em potência de 10, a vírgula está aqui, não está? Eu vou dar 2 pulos com ela para a esquerda, ó. Então a vírgula vai dar 2 pulos para a esquerda, o número vai ficar menor. Automaticamente o expoente do 10 vai ter de aumentar 2 vezes, então vai ficar menos 7. Lembrando que o negativo é o contrário, quanto mais você diminui, na verdade você está aumentando, tá bom? Então esse aqui é o tamanho do coronavírus em metro. Letra B, 500 nanômetros, a mesma coisa. Eu vou pegar 500 e vou multiplicar por 10 elevado a menos 9. Aí já está em metro. Só que como eu quero em potência de 10, a vírgula está aqui, eu vou dar 2 pulos com a vírgula para a esquerda. Aí o número vai virar 5 vezes 10 a menos 7. Porque se a vírgula deslocou 2 casas para a esquerda, o expoente do 10 aumentou 2 vezes, que é o mesmo que 100, tá bom? 60 nanômetro vai ser 60 vezes 10 elevado a menos 9 metros. A vírgula está aqui, eu vou dar um pulo para a esquerda, vai virar 6 vezes 10 a menos 8. Porque como a vírgula deu um pulo, o número diminuiu 10 vezes. Então aqui vai aumentar 10 vezes, tá bom? 140 nanômetros vai ser 1, 2. Então a vírgula vai ficar aqui entre o 1 e o 4, né? Vezes 10 a menos 7 metros, tá bom? Eu dei 2 pulos para a esquerda e o expoente do 10 aumentou 2 vezes, tá? Gente, então vamos para a segunda questão aqui. A apostila numerou como número 4, tá bom? Foi um erro da apostila, mas dá para a gente entender. Essa questão aqui, ela vai falar de algumas informações, tá? Dos profissionais da saúde que usam máscara, né? Que não usa, quando que eles usam. Na verdade, não é nem uma questão de matemática, né? Só que como eu estou corrigindo o PET, né? Eu fechei esse compromisso com os meus alunos. Eu pesquisei também, tá bom? Porque eu também dou aula de biologia. Mas essa questão aqui não é de matemática, é uma questão mais técnica da área da saúde, tá bom? Mas vamos lá. Ele fala, pede o aluno para pesquisar sobre as informações técnicas da máscara N95 PFF2. PFF2 significa peça facial filtrante. Essas duas máscaras têm a mesma função. Essa aqui, na verdade, veio dos Estados Unidos, tá? E essa aqui veio da União Europeia. E a que a gente está usando aqui no Brasil, por exemplo, tá? E essas duas máscaras, elas previnem contra poeiras, névoas e aerossóis, tá bom? Vai impedir plásticos e partículas muito pequenas a entrar. A eficiência dela é 95%, tá? Existe essa máscara aqui com carvão ativado para tirar o mau odor, tá bom? E quando vocês ouvirem falar de EPI, significa equipamentos de proteção individual. São os protetores respiratórios, tá? Aí eu coloquei uns exemplos aqui, ó. Existem essas máscaras aqui também. Por exemplo, KN95 foi feito na China, mas tem a mesma função dessas duas aqui. Existe a PFF1, a PFF3, tá vendo? Aí muda a porcentagem, ó, de eficiência, tá? Essa aqui, por exemplo, é mais para os profissionais de saúde usar, tá bom? Existe também essa PFFS, PFFSL, tá? Essa aqui, por exemplo, é voltada para partículas à base de água. Essa aqui para partícula à base de água e óleo, tá?
E eu coloquei a sequência de máscara aqui que a gente vem, né, observando. Existe máscara de pano, TNT, cirúrgica e N95. Essa máscara de pano e TNT, elas são mais para proteger mesmo o nosso nariz e nossa boca, tá? Mas, por exemplo, o médico jamais pode usar essas duas máscaras no hospital, porque elas não previnem. Essa máscara aqui é a mais indicada para, no caso dos profissionais de saúde, porque eles estão na frente do problema, por exemplo, né? A letra B da questão número 4 pergunta por que os tais profissionais têm de usar essas máscaras, né? Aí eu coloquei, porque eles estão mais expostos aos vírus, né? Eles que estão lá, né, combatendo o problema de frente, né? Então, eles têm de usar essas máscaras muito mais do que a gente que está na rua, por exemplo, entendeu? E eu vou aproveitar aqui e falar para vocês algumas coisas, tá? Apareceu muito essa palavra aerossóis, né? Aerosol, né? Toda vez que você ouvir falar de aerosol, são partículas sólidas ou líquidas em gás, tá? Um exemplo de aerosol é a fumaça, tá? E eu queria falar um pouquinho de colóide, tá? Só para complementar. Colóide vai ser uma substância que vai estar entre um micrômetro e um nanômetro, tá? São partículas, né? E é uma mistura heterogênea. Por exemplo, quando você olha para o sangue e para o leite é todo branco, o sangue é todo vermelho. Aparentemente a gente está vendo uma mistura homogênea, não é? Mas na hora que você olhar no microscópio, você vai ver que ele não é uma mistura homogênea, é heterogênea. E o leite também tem gordura, tá? Então isso que vai ser uma colóide, por exemplo. E existem 5 tipos de colóide. Aerossóis, né, que é a fumaça. O gel, que é o gel mesmo. A espuma, por exemplo, a clara em neve. A emulsão, que seria a manteiga. E o sol, que seria rubi, tá bom? E eu queria falar para vocês que a máscara TNT, ela é apenas uma proteção, tá? Uma barreira que cobre o nariz e a boca, tá? Protege de gotícula. Só que essa máscara aqui não é útil dentro de um hospital, por exemplo, tá bom? Para quem trabalha lá. Número 5 é uma questão que caiu no Enem em 2012, tá bom? Ele vai contar uma historinha para você. Dá um pausa, por favor, no vídeo e lê a questão, tá bom? Ele vai falar daquele asteroide que em 2011 passou perto da Terra, entendeu? Ele passou numa distância de 325 mil quilômetros e simplesmente o exercício pede para colocar em potência de 10 em notação científica. Bom, 325 mil quilômetros é a mesma coisa que escrever 325, né, mil vezes mil, porque a palavra mil significa 3 zero acrescentado de 1, tá bom? Quilômetro. Só que mil a gente sabe que é 10 elevado a 3, né? Ok, quilômetro. Agora, o que eu vou fazer aqui? Porque eu tenho que colocar em potência de 10. A vírgula está aqui, ó. Ela vai dar 2 pulos para a esquerda, então vai ficar 3,25. Como o número aqui diminuiu, aqui vai aumentar 100 vezes, entendeu? 10 vezes 10, porque aqui eu diminuí ele 10 vezes 10. Então aqui vai ficar 10 elevado a 5 quilômetros. Então a resposta é a letra D. Então a última questão, gente, da terceira semana do PET, tá bom? Voltada para o ensino médio, tá? Ele fala que as exportações no Brasil foi de 4,129 milhões de toneladas. E ele pede para passar isso aqui para quilograma, né? E já está em potência de 10, ó. Então é simplesmente mexendo na palavra milhões de tonelada. Então eu vou repetir aqui, por exemplo, 4,129, porque esse número não vai mudar. Toda vez que a palavra milhões aparecer, você vai multiplicar por 1 acrescido de 6 zero, que é justamente 1 milhão. Tonelada significa 1000 quilos, então eu vou colocar aqui 1000, já que eu quero a resposta em quilograma. Aí aqui eu vou repetir 4,129. Aqui tem 1 acrescido de 6 zero, então é 10 elevado a 6. Aqui é 1 acrescido de 3 zero, então é 10 elevado a 3. Aí aqui eu vou repetir 4,129 vezes 10 vezes 10, você conserva a base e soma os expoentes. Então vai dar 4,129 vezes 10 elevado a 9 quilogramas, tá bom? E a resposta é a letra C. E eu acabo de terminar com vocês a correção da terceira semana do PET, tá bom? Para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Eu espero que você tenha entendido.
E se não entendeu, coloca a apostila do seu lado, assista novamente as aulas e depois pega a correção, tá bom? Que uma hora você vai entender. Eu corrigindo essas aulas, eu estou aprendendo a cada dia mais, mesmo que eu já dou aula, tá bom? E no mais, eu queria agradecer a vocês e semana que vem eu coloco a quarta e a última semana da apostila 1, tá bom? E muito obrigado e até a próxima.